Olá, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus. E hoje vamos a mais uma videoaula. Olá, turma do 8º ano. Eu sou a professora Laura, professora da disciplina de História. E hoje nós vamos rever, vamos fazer uma revisão de alguns pontos que nós trabalhamos no 7º ano. Primeiramente, vamos conhecer, na verdade, vamos relembrar sobre as primeiras populações que habitaram o Brasil. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que a gente viu sobre essas populações no ano passado. Bom, apesar do Brasil, nesse momento, contar com mais de 500 anos de fundação, seu território já era habitado por diversas sociedades há muito tempo atrás. Ou seja, muito antes da chegada dos portugueses no ano de 1500, já haviam habitantes nas terras do que hoje é o Brasil. Em geral, os primeiros habitantes do que hoje é o Brasil viviam em pequenos grupos e deixaram vestígios de sua presença por meio de pintura, intervenções na natureza ou outras atividades sociais. Independentemente de sua origem, esses grupos humanos se depararam com um Brasil bem diferente daquele que conhecemos hoje, pois as condições climáticas e ecológicas eram bastante distintas nesse momento. Três grupos, na verdade, todos esses grupos que habitavam a região nesse momento, três populações se destacam. A primeira delas, os sambaquis, habitaram por um bom tempo entre a faixa do litoral brasileiro, que se estende do Rio Grande do Sul ao Espírito Santo. A segunda comunidade é a dos povos agricultores. Esses povos agricultores se localizaram nas margens dos rios da Amazônia e ficaram muito conhecidos pela sua prática nas agriculturas. Por isso, essa denominação de povos agricultores. A terceira população são os tupi-guaranis, que habitaram um imenso território do que hoje é chamado de Brasil. E como eles falavam um conjunto de línguas semelhantes, a população foi denominada de Tupi-Guarani. Estudamos sobre o Brasil colônia e vimos que, por muito tempo, a organização do espaço brasileiro, da economia brasileira, se organizou por meio da produção de cana-de-açúcar. A produção açucareira foi durante décadas a principal atividade produtiva da colônia brasileira e girou em torno do engenho. Foi moldada por uma parte muito importante da sociedade colonial. Mas além da produção do açúcar para exportação, também eram desenvolvidas atividades complementares, como a plantação de roças para a subsistência, principalmente de mandioca, do milho e do feijão. Também havia nesse contexto, como nós vimos, a criação de gado para corte e transporte, a plantação de algodão e tabaco para uso interno e para ser negociado no mercado africano de escravizados. Sobre a produção açucareira no ano passado,
nós conhecemos um termo muito importante, que foi o Pacto Colonial. Vocês lembram qual era o objetivo do Pacto Colonial? O Pacto Colonial tinha como objetivo garantir o máximo de rendimentos aos países metropolitanos. Nós vimos também que essa produção açucareira girava em torno de um engenho que ficou conhecido como engenho colonial. Conforme a gente observa na imagem, e conforme também a gente estudou, o termo engenho identifica tanto o conjunto dos instrumentos necessários para processar a cana-de-açúcar, quanto o latifúndio como um todo. Ou seja, todos esses instrumentos faziam parte de uma enorme fazenda, que era composta pela lavoura, pela casa grande, pela senzala, pela capela, pela moenda, entre vários outros espaços onde se processava e se projetava essa economia açucareira colonial. Nós aprendemos também sobre os africanos que foram escravizados no território brasileiro. Como estudamos, a mão de obra indígena foi substituída de forma gradativa pela escravidão africana ao longo da colonização brasileira. Os cativos africanos originavam-se de duas regiões basicamente. Uma minoria era proveniente da África Centro-Ocidental, cujo o principal destino desses africanos escravizados era a cidade de Salvador. Os grupos também se espalharam pela Bahia e por Minas Gerais, enquanto a maioria dos escravizados originavam-se da chamada África Banto, que abarca a porção sul do continente. De maneira geral, os cativos bantos desembarcavam nos portos de Recife e Rio de Janeiro, e com o tempo, esses africanos foram levados para grandes partes do território brasileiro. Aprendemos ao serem comprados, esses africanos podiam ser empregados em inúmeros ofícios, como agricultura, pecuária, mineração, serviço doméstico, entre outras várias outras atividades. De modo geral, eles eram vistos como um objeto ou como uma mercadoria, o que implicava em receberem formas de tratamento sem qualquer dignidade. Foi por esse motivo que muitas formas de resistências foram formadas por esses africanos escravizados. Entre essas formas de resistência estavam as rebeliões, as fugas e ataques a proprietários ou feitor responsáveis por administrar o trabalho escravo. Mas uma das formas mais importantes e organizada de resistência dos escravizados eram a formação de quilombo. O mais conhecido desses quilombos, como estudamos no ano passado, foi o Quilombo de Palmares, que foi, na verdade, uma confederação de quilombos que se estabeleceu na Serra da Barriga, no que hoje é Alagoas. Nós também aprendemos no 7º ano sobre o sincretismo e cultura colonial. Como vimos, devido à sua história e a seu tamanho continental, o Brasil
apresenta uma imensa diversidade cultural. Durante o período colonial, 3 etnias contribuíram decisivamente para forjar as manifestações culturais da sociedade brasileira, que foram a europeia, representada pelos colonizadores portugueses, a ameríndia, que abarca as comunidades nativas, e o negro da África, associada às pessoas de origem sudanesa ou banto. Mas ainda que os brancos portugueses exercessem o domínio político e econômico sobre os demais povos, o que se viu foi um processo de mistura, ou sincretismo, das tradições que caracterizavam essas 3 etnias. Além disso, práticas populares eram apropriadas pelas elites. Celebrações religiosas eram influenciadas por elementos daquilo que era tido como profano. E as manifestações urbanas se confundiam com hábitos rurais. As festividades e tradições coletivas são um exemplo interessante desse sincretismo entre as culturas, como, por exemplo, em Trudo, conforme a gente observa na imagem, que foi uma festividade trazida pelos portugueses, em que as pessoas se pintavam e brincavam de jogar água uma nas outras. Para a maioria dos estudiosos, essa festa popular é considerada o ancestral do que hoje nós conhecemos como carnaval. Temos também que as produções artísticas, nesse momento, foram marcadas por grande espontaneidade e criatividade. Esse tipo de manifestação artística ficou conhecida como arte naif. Bom, agora que nós relembramos sobre as primeiras populações que habitaram o que hoje nós conhecemos como o Brasil, né? Como se estabeleceu as relações econômicas e culturais na colônia, eu deixo para vocês, partindo disso, uma atividade. Nessa atividade, você vai imaginar que é um viajante que conheceu o Brasil colonial e vai criar um pequeno relatório sobre o que você encontrou nessa viagem. Então, façam essa atividade e enviem para o meu e-mail. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.